telescópio espacial James Webb revolucionou a maneira como olhamos para o universo em menos de um ano. Desde seu lançamento em 25 de dezembro de 2021, múltiplas imagens capturadas pelo maior telescópio com a mais alta resolução e sensibilidade de infravermelho têm se tornado virais ao redor do globo. James Webb é sem dúvida o mais avançado telescópio da história da humanidade. O módulo de instrumentos científicos integrados do telescópio, ou estrutura ICEM, fornece a ele energia elétrica, estrutura computacional, capacidade de refrigeração e estabilidade estrutural. O ICEM também possui os 4 instrumentos da ciência e a câmera-guia do telescópio. A câmera de infravermelho NIRCam serve como sensor de frente da onda do observatório, enquanto o NIRSPEC realiza a espectroscopia na mesma faixa de comprimento da onda que o NIRCam. O instrumento de infravermelho médio mede os comprimentos de onda de infravermelho médio e longo, e o centro de orientação fino e o espectrógrafo quase infravermelho e sem fendas é usado para estabilizar a linha de visão durante as observações. Até agora, as imagens e dados recebidos do JWST valem bem os 10 bilhões gastos na construção desta milagrosa invenção. As primeiras imagens do telescópio foram reveladas ao mundo em 12 de julho de 2022, e especialistas acreditam que estas imagens do maior e mais poderoso telescópio do mundo demonstram a Webb no seu melhor, totalmente preparado para desvendar ainda mais o universo infravermelho. Estas incluíram imagens de penhascos cósmicos na nebulosa Carina, WASP-06b, um exoplaneta, nebulosa do Anel Sul, o quinteto de Stephan e a brilhante visão de campo profundo do universo. Mas estes foram apenas o primeiro lote. Desde então, o telescópio James Webb tem fornecido aos cientistas imagens ainda mais deslumbrantes e inspiradoras do cosmos. Algumas destas imagens deixaram astrônomos e cosmólogos bastante confusos. Uma enchente de trabalhos astronômicos tem sido publicada desde a revelação destas imagens e dados do JWST. Alguns destes trabalhos têm incitado pânico entre os cosmólogos. Mas qual é exatamente a razão por trás desta onda de pânico? Bem, é a suposição de que as descobertas do telescópio espacial James Webb estão contradizendo de forma flagrante e repetida a teoria do Big Bang. Para entender melhor o que está acontecendo, precisamos primeiro entender o que é exatamente o Big Bang. O Big Bang é o modelo cosmológico predominante que explica a evolução do universo observável. Ele foi desenvolvido a partir de observações da estrutura do universo e de considerações teóricas. Ele explica como o universo se expandiu a partir de um estado inicial de alta densidade e temperatura. Este modelo oferece uma explicação abrangente para uma ampla gama de fenômenos observados, incluindo a abundância de elementos leves, estrutura em larga escala e fundo de micro-ondas cósmicas. É compatível com a lei Hubble-Lemaitre, que propõe que quanto mais distante uma galáxia está, mais rápido ela se afasta da Terra. A teoria descreve um cosmos cada vez mais concentrado, precedido por uma singularidade na qual espaço e tempo perdem sentido. De acordo com medidas detalhadas da taxa de expansão do nosso universo, o Big Bang Singularity é estimado em cerca de 13,787 mais 0,020 bilhões de anos atrás, que é também a idade aproximada do universo. O conceito do Big Bang é bastante simples e fácil de entender. O Big Bang é considerado um nome bastante enganoso para o universo em expansão. O nome transmite a ideia de uma bombinha explodindo em um determinado momento em um lugar com um centro. Mas o universo, um infinito universo, está na verdade se expandindo em si mesmo. E o universo não tem um centro. O Big Bang, na verdade, aconteceu em todos os lugares ao mesmo tempo. Foi um processo que ocorreu no tempo e não em um certo ponto no tempo. Isso é justificado pelas galáxias se afastando umas das outras e não de um ponto central em particular. E nós vemos o calor deixado para trás desde os primeiros tempos, o que preenche uniformemente o universo. Por mais que gostássemos de vê-lo, o Big Bang não é algo que possamos ver, mas isso não significa que não haja sinais observáveis dele. De acordo com cientistas, podemos visualizar o calor que estava lá há cerca de 380 mil anos. Este calor cobre todo o céu e preenche o universo ao nosso redor. A NASA e a ESA foram capazes de mapeá-lo usando satélites chamados Cosmic Background Explorer, Wilkins Microwave Anisotropy Probe e Planck. Neste ponto, o universo era extremamente suave, com apenas pequenas ondulações na temperatura. Com isso, o JWST foi projetado para ver um período da história do universo que ainda não vimos antes. Ao invés de ver os primórdios do universo, The Cosmic Background Explorer, Wilkins Microwave Anisotropy Probe e Planck já viram mais longe do que James Webb.
O principal objetivo do telescópio espacial James Webb é visualizar os primeiros objetos que se formaram quando o universo começou a se esfriar após o Big Bang. De acordo com o Dr. John Matter, um cientista sênior do projeto do telescópio James Webb, esse período de tempo é, talvez, centenas de milhões de anos mais tarde do que os satélites foram construídos para ver. Dr. Matter pensa que as minúsculas ondulações de temperatura que esses satélites observaram foram as sementes que eventualmente cresceram em novas galáxias. O que a humanidade não sabe é como exatamente e quando as primeiras estrelas e galáxias se formaram no universo. E esta é a pergunta que o telescópio James Webb foi construído para responder. Para resumir, a teoria do Big Bang é a principal explicação para como o universo começou. E em sua forma mais simples, ela diz que o universo, como o conhecemos, começou com um único ponto infinitamente quente e denso que inflou e esticou. Inicialmente, a velocidades inimagináveis, e depois, a uma taxa relativamente mensurável ao longo dos próximos 13,8 bilhões de anos, até o cosmos ainda em expansão que vemos hoje. Até agora, o Big Bang é o nosso melhor palpite sobre as origens do nosso universo. Mas agora, parece que as novas imagens do JWST estão fazendo alguns cientistas duvidarem da credibilidade desta teoria. A teoria do Big Bang tem sido defendida por várias décadas como uma verdade inquestionável pela maioria dos teóricos cosmológicos. Mas os novos dados do JWST estão fazendo com que os que gostam de Alison Kirkpatrick entrem em pânico. Ela é astrônoma da Universidade de Kansas, em Lawrence, e, de acordo com ela, as últimas revelações a fizeram questionar se tudo o que ela fez no campo está errado. As incrivelmente pequenas, suaves, velhas e surpreendentemente numerosas galáxias são completamente incompatíveis com a hipótese do Big Bang, na opinião de alguns poucos cientistas. O Big Bang propõe que o universo está se expandindo e uma estranha ilusão de ótica deve existir no espaço exterior. Galáxias e outros objetos no espaço em expansão não continuam a parecer menores com o aumento da distância. A partir de um certo ponto, eles começam a ficar maiores, já que a luz deles deveriam tê-los deixado quando eles estavam perto de nós. Mas as imagens do JWST mostram que elas estão ficando cada vez menores. Mesmo as galáxias com muito mais luminosidade e massa do que nossa própria Via Láctea aparecem 2 a 3 vezes menores nestas imagens. Em outras palavras, as galáxias do JWST estão nos mostrando que são do mesmo tamanho que as galáxias próximas a nós, indicando que o universo não está se expandindo e que o deslocamento vermelho é proporcional à distância. As galáxias mais novas nas imagens têm um deslocamento vermelho que é 2 a 3 vezes maior. Isso contradiz fortemente a teoria de um universo em expansão, na opinião de Eric Lerner e Ricardo Scarpa, mas se alinha com a previsão deles de que nós somos parte de um universo não expandido. Eles tinham publicado anteriormente resultados baseados nas imagens do telescópio espacial Hubble e mostraram que as galáxias têm um redshift até 5, que correspondeu às expectativas de um espaço comum não expandido. Eles estavam confiantes de que James Webb apenas confirmaria sua hipótese. Os teóricos do Big Bang esperavam ver galáxias mal deformadas, embaralhadas por múltiplas colisões e fusões. No entanto, as imagens do JWST realmente mostraram discos extremamente suaves e formas espirais limpas, assim como vemos nas galáxias de hoje. Os dados no artigo Panic mostram que havia cerca de 10 vezes mais galáxias espirais lisas do que o previsto. Isso desafia nossas ideias sobre as fusões sendo um processo muito comum. De acordo com Lerner e Scarpa, estes dados destroem completamente a teoria da fusão. A teoria do Big Bang implica que as galáxias mais distantes nas imagens de James Webb são vistas como sendo cerca de 400 a 500 milhões de anos após a origem do nosso universo. Mas algumas galáxias têm mostrado populações estelares que têm pelo menos 1 bilhão de anos. Agora, de acordo com a teoria do Big Bang, nada poderia ter se originado antes dela. Então, os autores do artigo Panic acreditam que a existência dessas galáxias é a prova de que o Big Bang não ocorreu. Assim como não deve haver galáxias mais velhas do que o Big Bang. Os teóricos esperavam enquanto o JWST olhasse mais longe no espaço e no tempo, as galáxias se tornariam menos e, eventualmente, não haveria mais nenhum significado a uma idade das trevas no cosmos. Mas um artigo ainda a ser publicado demonstra que as galáxias tão grandes como a Via Láctea são comuns, mesmo algumas centenas de milhões de anos após a hipótese do Big Bang. Do ponto de vista do Big Bang, as galáxias distantes são supostamente menores. Uma galáxia notada nos jornais é GHZ2 e é muito mais luminosa do que a Via Láctea e ainda é calculada para ser apenas 300 anos-luz em raio.
Isto é 150 vezes menor do que a Via Láctea. As imagens do JWST não são a única razão pela qual a teoria do Big Bang pode ser considerada errada, de acordo com Lerner. Ele acredita que neste momento o Big Bang faz 16 previsões erradas e apenas uma que está correta. Sua previsão de hélio está errada por um fator de 2. A previsão de abundância de lítio está errada por um fator de 20. Além da ausência de ilusão de ótica maior e mais distante, há também a existência de estruturas de grande escala, muito grandes, para terem se formado nos tempos desde o Big Bang. A maioria dos cosmólogos e astrônomos tem afirmado que há uma explicação para cada dúvida que o artigo de Lerner e Scarpa tem levantado. O Big Bang definitivamente não está morto, e as recentes observações do JWST não desmentiram a teoria. Essas observações revelaram algumas coisas inesperadas e estranhas sobre o universo. Mas isso é tudo. O Big Bang está centrado em 2 fatos. Primeiro, que galáxias mais distantes têm um redshift mais alto que as mais próximas. E segundo, que o universo está cheio de um fundo cósmico de radiação de micro-ondas. Estes constituem 2 dos 3 pilares dos dados que sustentam a teoria do Big Bang, sendo o terceiro a relativa abundância de elementos no início do universo. Mas estes são apenas a base do modelo. Nos últimos anos, os cientistas se expandiram sobre estes para criar o modelo padrão da cosmologia, também chamado de modelo LCDM. Tudo desde a aceleração da expansão cósmica até o agrupamento de galáxias suporta este modelo. O teste de Tolman prevê que, se o universo fosse não expansivo e estático, o brilho da superfície de todas as galáxias seria o mesmo, independentemente da distância, o que não é o caso, o que não é tão evidente pelas imagens do JWST. As galáxias distantes têm um brilho de superfície mais fraco do que as mais próximas nestas imagens. É um equívoco comum que o redshift prova que as galáxias estão se afastando mais rapidamente. Elas não estão na realidade. Galáxias distantes não estão acelerando através do espaço. Na verdade, o espaço em si está se expandindo e, assim, colocando uma distância maior entre nós. Esta diferença sutil enfatiza que o redshift galáctico é resultado da expansão cósmica e não de um movimento relativo. Os especialistas não estão negando que o telescópio James Webb encontrou não está totalmente alinhado com suas previsões, mas os astrônomos estavam esperando encontrar estes tipos de dados enigmáticos. Eles acreditam que essa é a razão pela qual tanto foi investido na construção do telescópio James Webb em primeiro lugar. E eles entendem que os dados coletados por este magnífico telescópio não nos dizem que o modelo Big Bang está errado, mas algumas de suas suposições sobre ele poderiam estar. A tentativa amplamente divulgada de desacreditar o Big Bang não é a única coisa desencadeada pelas imagens do telescópio James Webb. Há mais, e esta é realmente uma boa notícia. Apenas algumas semanas depois que as primeiras imagens do JWST foram tornadas públicas, o telescópio encontrou uma galáxia que existia há cerca de 13,5 bilhões de anos atrás. A galáxia Glass Z13 data de cerca de 300 milhões de anos após o Big Bang, que é 100 milhões de anos antes do que qualquer coisa previamente identificada. Rohan Naidu, do Harvard Center of Astrophysics, diz que estamos potencialmente olhando para a luz estelar mais distante que alguém já viu. Ele foi visto nos chamados dados de lançamento antecipado do NIRCam de James Webb. Após a tradução do infravermelho para o espectro visível, parece uma mancha de vermelho com branco no centro como parte de uma imagem mais ampla do cosmos distante do conhecido como o campo profundo. Os cientistas, analisando os dados do James Webb, descobriram que esta galáxia é a massa de 1 bilhão de sóis e é uma característica surpreendente que eles não entendem, mas eles estão ansiosos para descobrir mais, uma vez aqui que os gerentes do Webb lhes deem tempo do telescópio para realizar a espectroscopia. Você acha que existem galáxias ainda mais antigas por aí? E Lerner e Scarpa estão em algo com a sua teoria do universo não expansivo? Conte pra gente nos comentários abaixo.